Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos adaptar aquele exemplo da aula anterior para podermos explorar as famosas associações de classes. Então, retomando, nós temos a classe conta corrente, com as operações depositar, sacar e a propriedade, que é o saldo. Nessa classe nós tínhamos um atributo cliente, que era uma string com o nome do cliente, e a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar essa estrutura para que no lugar dessa string, aqui nós tenhamos uma referência a um objeto do tipo cliente, um ou mais, tá? Aqui nós vamos considerar o caso de conta simples e conta conjunta. Então nós vamos criar aqui um outro módulo chamado cliente.py. Nesse módulo nós definimos uma classe cliente. O inicializador da classe cliente recebe o nome e algum outro dado, vamos colocar aqui, é fictício, tá, gente? Não é dessa forma que seria um sistema de verdade, mas eu vou colocar aqui nome e senha no construtor, e aí, no construtor não, no método inicializador, né? E a gente vai colocar aqui o nome e a senha, nos atributos nome e senha. Podemos deixar esses atributos com essa visibilidade privada, né, para ninguém poder arbitrariamente alterar esses dados. E agora a gente vai implementar um método para validar as credenciais. Eu insisto aqui que esse é um exemplo bem fictício, tá? Apenas para fins de demonstração. Na prática não é bem assim que a coisa funciona. Mas o validar credenciais recebe a referência ao objeto e uma senha. E aqui essa nossa solução, que é péssima em termos de segurança, a gente vai simplesmente verificar se a senha é igual àquela que está cadastrada no atributo senha. E eu vou aproveitar essa implementação tão simplificada da classe cliente para explicar o conceito de identidade de objetos. Para isso eu vou criar um módulo separado aqui, vou chamar ele de draft.py, é um rascunho, nós vamos usar esse arquivo apenas para pequenos testes e para ilustrar alguns conceitos, tá? Não faz parte do exemplo mesmo, do caixa eletrônico. E o que eu vou fazer nesse módulo draft? Eu vou importar do módulo cliente a classe cliente. Classe sempre com letra maiúscula, né? Nomes de módulos, na nossa convenção, letras minúsculas, e variáveis e funções, tudo letra minúscula, separado por underline, é o snake case, né? E aqui o que nós vamos fazer? Eu vou criar um cliente 1, vou passar para ele o nome fulano e a senha abracadabra. E vou fazer a mesma coisa para um cliente 2, com os mesmos dados, inclusive, tá? E eu vou colocar aqui, numa chamada print, vamos ver se esses clientes são iguais. Eu quero ilustrar aqui que, apesar deles terem o mesmo estado, não são o mesmo objeto, não se trata do mesmo objeto. É claro que se isso aqui fosse nome completo e tivesse outras informações que identificam exclusivamente um dos clientes, eu não poderia nem permitir essas duas instâncias, né, de coexistirem, mas a título de exemplo, nós não podemos ter no supermercado dois carrinhos de compra com os mesmos produtos dentro, a mesma quantidade, a mesma coisa, mas que são carrinhos diferentes, né? São compras diferentes, de clientes diferentes, então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir a igualdade de um dado com a igualdade de objetos. Aqui na realidade nós temos duas referências, são duas regiões na memória com esses dados duplicados, tá? Vamos rodar aqui o draft.py e aqui a nossa conclusão. Não é o mesmo cliente, tá? Agora, voltando aqui para a classe conta corrente, no método init eu recebo um argumento chamado cliente, que a minha IDE está falando que é uma string, porque ela percebeu que aqui no arquivo main.py é passado para esse argumento uma string. Então ela falou, isso aqui é do tipo string. Você pode anotar isso usando dois pontos, tá? Chama type hinting esse recurso, mas nós não vamos usar isso no curso. Pelo menos assim, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Bom, agora o cliente que será passado aqui para o método init é na realidade um objeto do tipo cliente, né? Eu não consigo criar uma conta sem
nenhum cliente, mas o cliente que aparecer aqui é o primeiro. Depois você pode converter numa conta conjunta e adicionar mais clientes. Então essa é a adaptação que a gente vai fazer. Então, inicialmente eu vou converter esse atributo cliente a uma lista de clientes devidamente protegida aqui, né? Na realidade, aqui nós temos a visibilidade privada, tá? O termo protegido a gente usa para denotar outra coisa que a gente vai ver mais para frente. E aí, essa lista vai começar com apenas um elemento, que é esse cliente, que foi passado aqui no método init. Agora a gente pode definir aqui um método adicionar cliente. Ele vincula um novo cliente a essa conta. Então eu posso, por exemplo, jogar aqui na lista de cliente. A lista de clientes é um objeto do tipo lista. Esse objeto tem um método chamado append, que adiciona um elemento ao final da lista. Então essa aqui é uma das formas de tratar as associações. Se eu tenho aqui uma conta com vários clientes e cada cliente com várias contas, eu posso ter na classe conta uma lista dos clientes associados e na classe cliente uma lista das contas associadas, tá? A gente pode ter essa associação unidirecional ou bidirecional. Essa primeira implementação ela tem um problema, né? Nós não nos perguntamos se a lista é a melhor estrutura de dados para representar os clientes de uma conta. Normalmente a lista é o tipo mais usado para fazer associações quando nós temos uma multiplicidade do tipo um para muitos ou muitos para muitos. Aqui nós temos o padrão muitos para muitos. Uma conta tem vários clientes, um cliente pode ter várias contas, né? Se a associação é do tipo um para um, por exemplo, uma pessoa tem um telefone, perdão, tem um DDD e um número principal, né? Não tem como um telefone ter dois DDDs. Aí eu não preciso, na realidade, de lista. Eu posso ter um atributo simples, normal. Agora, no caso de uma conta corrente, a lista ela é uma coleção ordenada de elementos e ela permite duplicatas. Faz sentido os clientes A, B e C, né, referentes a uma conta 1, vamos dizer assim. Aí lá na conta 1 eu tenho uma lista escrita assim, A, B, B, C, A, não faz sentido, né? Primeiro que a ordem não importa, pelo menos na nossa abstração aqui não vai ter um titular principal, todos vão ser simplesmente membros, tá? E segundo que eu não posso permitir duplicatas. Então nós vamos converter a lista para um conjunto. O conjunto é delimitado por chaves, muito parecido com o dicionário, só que nós não temos chave e valor, né, aqui dentro, não tem um separador dois pontos. E aí, ao invés do método append, no caso de conjuntos, nós temos o método add, né, add, adicionar ao cliente aquele conjunto. E aí, graças ao poder da introspecção, nós podemos, num shell do Python, no interpretador interativo, criar um conjunto de um elemento só, por exemplo, 10, e descobrir, primeiro, quais operações estão disponíveis nesse conjunto e obter ajuda sobre a operação add. Então, conjunto.add, aqui eu vejo que esse método adiciona um elemento ao conjunto e não tem nenhum efeito se o elemento já está presente. Então, mesmo se o cliente já está lá, ele simplesmente continua lá, tá? É o que a gente deseja. Agora nós vamos fazer algo similar na classe do cliente, tá? Então aqui nós vamos ter um método adicionar conta, que recebe a conta. Vamos implementar ele já já. Esse pass às vezes significa isso, tá? Bom, aqui eu vou colocar as contas do cliente. Começa com uma lista vazia, porque o cliente pode ser cadastrado no banco antes de ter uma conta, por exemplo. E no adicionar conta, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse dicionário, esse conjunto, perdão, com a conta que foi passada aqui no argumento. Pronto. E aqui nós acabamos criando uma brecha para uma possível falha de integridade. Repare que quando eu adiciono uma conta, tá, à lista de contas de um certo cliente,
eu não adiciono o cliente à lista de clientes daquela conta, né? Eu até poderia, por exemplo, a partir aqui da classe cliente, ir lá na conta e chamar o método adicionar cliente, passando esse cliente, ó, self. Então vamos falar que é o fulano, né? Então, quando você adiciona a conta X para o fulano, você vai lá na conta X e adiciona o fulano, e você adiciona a conta X à lista de contas do fulano. Essa que é a ideia. Mas, se eu fizer isso, por que na classe cliente que eu atualizo também a classe conta? Eu não poderia querer fazer aqui também, ó. Eu não poderia aqui na classe conta chamar o método adicionar conta do cliente que foi passado aqui como argumento do adicionar cliente, né? Passando esta conta self, né? Então, a ideia é tentar fazer as duas listas andarem juntas, os clientes de uma conta e as contas de um cliente. Só que dessa forma que não vai funcionar, eu vou ter, na realidade, um comportamento circular, né? O que vai acontecer? Quando eu tentar adicionar a conta X ao fulano, ele vai adicionar X à lista de contas de fulano e vai pedir para X adicionar o cliente fulano. Aí eu venho aqui na implementação da conta, né? Aí a conta X vai adicionar a sua lista de clientes, o cliente fulano, até aí tudo bem, mas olha lá, vai pedir de novo para que o cliente adicione esta conta na sua lista de contas. Então vai voltar para cá, e volta para lá, e volta para cá, e isso nunca vai acabar. Esse comportamento circular não é desejável, mas essa restrição de deixar tudo íntegro, né? Nunca ter um cliente que está numa conta e a associação no outro sentido não exista, isso também a gente não quer deixar acontecer. Então, das duas, uma. Ou a gente deixa como estava, tira essa responsabilidade daqui, e quem for adicionar uma conta ao cliente, toma o cuidado de adicionar também o cliente àquela conta, tá? Ou então nós verificamos se é necessário adicionar, atualizar o outro lado da associação também. Ou seja, por exemplo, aqui para adicionar cliente a uma conta, eu verifico se essa conta não está na lista de contas daquele cliente, eu adiciono, senão não faço nada, tá? Nós vamos resolver o problema nessa segunda abordagem. Então, aqui na classe conta, além do saldo, eu vou criar uma outra propriedade que são os clientes, né? E eu vou retornar aqui não esse conjunto, porque quem tiver acesso a esse conjunto pode adicionar elemento, remover elemento. Eu vou retornar uma cópia desse conjunto. Aí agora eu tenho um comportamento muito similar ao que eu tinha aqui no saldo. Como o saldo é um número inteiro, por padrão, quando você retorna um inteiro, você já está retornando uma cópia dele. Agora, esses tipos mais estruturados, como listas, conjuntos, dicionários, se você não falar nada, você retorna a referência original, vamos dizer assim. Então, eu não quero retornar esse conjunto de clientes para que outros agentes do software possa ficar manipulando, adicionando elemento, removendo elemento. Não, essa parte de gerenciar a lista de clientes vai ficar aqui. No exemplo de hoje a gente não vai implementar o remover cliente, vamos deixar só o adicionar mesmo, por questão de tempo, tá? Mas eu preciso que pessoas de fora tenham acesso à lista de clientes dessa conta ou ao conjunto de clientes. Então, para isso eu uso o método copy, que retorna uma cópia. Então, eu continuo garantindo que ninguém vai poder alterar esse atributo aqui, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui na classe cliente, definindo uma property para as contas. Retorna self.contas.copy, uma cópia do conjunto de contas. Tá. E agora, para não ter essas chamadas circulares, conta adiciona cliente, aí o cliente adiciona conta, aí conta adiciona cliente, o que nós vamos fazer? O adicionar conta da classe cliente adiciona lá no conjunto de contas daquele cliente e ele só vai atualizar na classe conta, tá? Se esse elemento, esse cliente ainda não estiver lá.
Então, como que a gente faz isso? Se este cliente self, né, esse próprio cliente, não estiver em conta.clientes, aí eu chamo adicionar. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, na classe conta corrente, no adicionar cliente. Se esta conta não está na lista de contas do cliente, eu chamo o método adicionar conta. Então agora eu posso ou construir clientes e depois ir adicionando as contas, ou construir contas e depois ir adicionando clientes. A diferença é que não tem como ter uma conta órfã, do jeito que a gente fez aqui. Inclusive, numa possível implementação do método remover cliente, nós poderíamos filtrar para nunca deixar ficar sem nenhum cliente. Então você remove sem nenhuma restrição, se o conjunto tiver pelo menos 2 elementos, mas se o conjunto tiver um elemento só e houver uma tentativa de remoção, você pode retornar um erro e, por exemplo, no caso do caixa eletrônico, uma mensagem: não é possível fazer esse tipo de operação aqui, que é fechar por completo a conta, vai? É claro que nos caixas eletrônicos é tudo muito diferente a lógica de negócio. A gente só está usando esse exemplo, na verdade, porque é um que todo mundo entende mais ou menos como funciona, né? Então fica simples de explorar. Uma última adaptação aqui é que a conta vai ter também um código. A gente não vai preocupar em separar agência e conta corrente, mas só criar um atributo código aqui. E agora nós voltamos a nossa atenção para o arquivo main.py, criando um cenário de teste envolvendo algumas contas e alguns clientes, tá? Bom, então aqui no nosso cenário de testes, eu vou criar uma conta, chamar ela de conta 1. Para o código, pode ser um código numérico, pode ser string também. Uma atenção especial se a gente for usar código numérico e permitir zeros à esquerda, né? Aí isso tem que ser tratado por software. Muito comum, por exemplo, armazenar o CPF como um número, um inteiro, longo, sei lá, e aí de repente aparece um CPF com zero à esquerda e introduz um bug no sistema. Mas nesse nosso caso eu vou deixar como string mesmo. Bom, tem o código, o cliente, já precisa ter um cliente, ainda não tem nenhum, e o saldo. Então vamos primeiro criar aqui o fulano, vai ser um cliente. Importar aqui a classe cliente, nome fulano e senha ABC123. E vamos ter também o ciclano, é outro cliente chamado ciclano. E a senha dele vai ser 123456. Olha que banco mais seguro, né? E agora, para criar a conta corrente, vamos criar uma conta para o fulano, saldo R$100, e uma conta de código 56789. Pronto. O cliente principal, fundador da conta, vamos dizer assim, é o ciclano, e ele já colocou lá R$200. É óbvio que isso aqui deveria vir de um banco de dados, né? Aqui nós estamos criando esse cenário em memória e aqui já dá para fazer umas coisas interessantes, né? Primeiramente, quando eu crio a conta com o cliente fulano, do jeito que a gente implementou, tem um bug, né? Porque se eu tentar obter a lista de contas do fulano, vai dar uma lista vazia aqui. Então, a gente já pode corrigir isso agora. Ó. Quando a gente vai criar a conta, é melhor começar com um conjunto vazio. O conjunto vazio não dá para fazer assim, porque isso aqui é a anotação de dicionário. É o único literal vazio que não tem como fazer já usando esses operadores, colchete, parênteses e tal. E agora, na realidade, eu vou chamar o método adicionar cliente passando o cliente. Pronto, com essa modificação, assim que eu crio a conta, tá? Ele vai chamar esse método aqui, vai adicionar ao conjunto, que o conjunto assim que eu criar a conta é vazio, já adiciona lá o primeiro cliente e verifica aqui, ó, se na lista de contas daquele cliente aquela conta não está, ele já adiciona, que vai ser o caso, né, aqui no nosso cenário de testes. Então, agora eu posso com segurança imprimir aqui, ó, as contas do fulano. Opa, deixar o F maiúsculo aqui.
as contas do fulano, fulano.contas, acessando a propriedade, e vou imprimir também os clientes da conta 01234. Vamos colocar aqui a conta 1.clientes. Bom, eu preciso excluir o código da aula anterior. E hoje, para executar, ao invés de rodar aqui no terminal, eu vou usar um recurso do próprio ambiente de desenvolvimento. No caso aqui, o Visual Studio Code, quando você está usando o plugin de Python, ele tem essa opção, executar sem depurar, Ctrl F5, a tecla de atalho para quem quiser. Aí olha só o que aconteceu. Eu tentei imprimir as contas do fulano e os clientes da conta tal. Ele até achou aqui, ó, essas chaves indicam que são conjuntos, e aqui nesses conjuntos eu tenho essa representação bem maluca aqui de um objeto conta corrente, aqui é o endereço dele lá na memória RAM. Eu pedi para imprimir, né, um objeto, eu pedi para imprimir um cliente, eu pedi para imprimir uma conta corrente. O conjunto vai imprimir os elementos separados por vírgula, mas ele não sabe que imprimir a conta, por exemplo, seria o código dela. Então, a gente precisa, na realidade, implementar um método auxiliar que indica isso, como que esse objeto deve ser tratado como string. Nesse caso específico, nós temos outro método especial, que é o REPR, que me dá a representação em string de um objeto. Na realidade, o REPR também é usado para carregar um objeto a partir de uma string, tá? Construir ele usando o método eval. Mas a gente não vai tratar disso nessa aula. Por enquanto, aqui a ideia do REPR é apenas melhorar aquela saída para não ficar mostrando algo tão abstrato, né? Então, no caso da conta corrente, o que a gente pode fazer é retornar o código dela. E se o código não for uma string, no nosso exemplo aqui até deixamos como string, mas se ele não for, a gente pode converter esse código para string. E no caso da classe cliente, a representação é apenas o nome. Então vamos executar de novo. Olha lá, agora as contas do fulano é a conta 01234 e os clientes da conta 01234, o fulano. Agora nós vamos fazer outro teste adicionando o ciclano à conta 1. Então nós temos o objeto conta 1. Vamos chamar o método adicionar cliente. E qual cliente que a gente vai adicionar? O ciclano. Vamos executar de novo. E reparem que agora na conta 1, que é a conta de código 01234, nós temos dois clientes, o ciclano e o fulano. E vamos testar aquele último método, que é agora adicionar ao fulano a conta 2, a de código 56789. Vamos executar. Pronto. Em termos de associação de classes, aqui nós temos uma forma de implementar, né, um conjunto de contas como um atributo aqui da classe cliente e um conjunto de clientes como um atributo da classe conta. Nós poderíamos estender isso fazendo também a classe caixa eletrônico, que manipularia uma lista de clientes e contas, apresentaria um menu pedindo para que o usuário informe nome do cliente, código da conta, senha do cliente, né? E uma interface para realizar essas operações de sacar, depositar. Mas eu vou deixar essa implementação do caixa eletrônico para vocês, só para a aula não ficar muito extensa mesmo, tá? Então a gente encerra aqui esse tópico de associações de classes. Muito obrigado.